Era um dia ensolarado de verão na cidade de Nova York. Acompanhado por Robert Stein, editor da revista Redbook, e do fotógrafo Ed Fingerhest, Marilyn Monroe entrou na Grand Central Terminal para fazer umas fotos. Nessa época, Marilyn Monroe já era uma das estrelas mais conhecidas de Hollywood. O ano era de 1955. Ela já tinha emplacado vários sucessos no cinema. Os filmes Os Homens Preferem as Loiras e Como Agarrar um Milionário já tinham sido lançados e já eram um sucesso. Aliás, até mesmo um dos maiores sucessos da Marilyn, Pecado Mora ao Lado, já tinha sido lançado. Considerando toda essa popularidade que ela tinha na época, o editor da revista e o fotógrafo acharam que tirar fotos da Marilyn no metrô seria uma missão impossível. Inclusive, eles queriam pedir autorização da prefeitura para simplesmente bloquear a estação para que a Marilyn pudesse tirar essas fotos. Mas Marilyn queria tirar essas fotos no meio do povo. E além disso, ela queria provar uma coisa muito importante. Então Marilyn foi para a estação normalmente acompanhada do editor e do fotógrafo. Entrou naturalmente no trem e foi fotografada dentro desse trem, como se fosse uma pessoa normal, como se não fosse um dos maiores nomes do século XX. Mesmo tendo sido fotografada várias vezes dentro do trem e na estação, no meio das pessoas, Marilyn Monroe simplesmente não era reconhecida. O editor ficou muito espantado. Como seria possível que Marilyn Monroe, um dos maiores sex symbols da história, um dos maiores nomes da cultura pop, como que ela poderia passar de forma anônima no meio de toda aquela multidão? Depois de passar anonimamente por todas as pessoas, o fotógrafo perguntou para ela: por que você não foi reconhecida? O que aconteceu? E a Marilyn respondeu para ele: eu não fui reconhecida porque nesse momento eu não sou Marilyn, eu sou Norma Jean. Quer que eu chame a Marilyn? E a partir daquele momento, Marilyn simplesmente deu uma ajeitada simples no cabelo, deu um sorriso e mudou sua linguagem corporal. E imediatamente, a rua de Nova York foi a loucura. Todo mundo reconheceu Marilyn Monroe, começaram a correr, começaram a se empurrar. Aí a Marilyn caiu na gargalhada e ela e o editor, que naquele momento já estava desesperado, com medo de ser pisoteado, e o fotógrafo puderam entrar no carro e sair de lá. O que Marilyn tem a nos ensinar sobre carisma e persuasão? Quer saber mais? Mas só depois da vinheta. Olá, eu sou Alberto Delísola, professor de psicologia, professor de hipnose, e começamos um novo curso gratuito aqui no canal Alberto Delísola. Toda semana, no mesmo horário, no mesmo dia, tá aí na tela, você vai ter uma aula nova, inédita, sobre carisma e persuasão. E a nossa primeira professora desse curso é Marilyn Monroe. Quando a gente fala de hipnose conversacional, quando a gente fala de persuasão, as pessoas pensam o tempo todo no que é dito. Qual que é a linguagem hipnótica? E naquele dia, Marilyn não precisou falar nada. Na verdade, todo o processo de influência, toda a hipnose conversacional começa bem antes de as pessoas abrirem a boca. E é sobre esses elementos que a gente vai falar no nosso curso. O carisma, esse magnetismo pessoal, sempre foi um tema muito controverso. Todo mundo tem essa impressão de que para ser carismático
tem que se nascer carismático. Mas, será que realmente é assim? Será que é possível ligar ou desligar o nosso carisma? Foi exatamente o que Marilyn Monroe fez naquele dia. E é o que você vai aprender hoje nesse vídeo. A ciência identificou 3 elementos que estão por trás do carisma. Então, quando você vir alguém muito magnético, muito carismático, você pode ter certeza absoluta que essa pessoa se destaca em um desses 3 elementos. Algumas pessoas conseguem se destacar nos 3, mas basta que você se destaque num deles para você começar a perceber grande diferença na sua vida. Se pensamos, por exemplo, em Steve Jobs, é inegável que ele é uma pessoa carismática. Marilyn Monroe, Dalai Lama, Barack Obama, todos são muito carismáticos, todos têm muito magnetismo. Mas eles têm personalidades totalmente diferentes. Na verdade, a pessoa que é muito carismática, ela em geral possui um dos 3 elementos que eu vou falar agora: presença, poder e cordialidade, amabilidade. Vamos entender um pouco mais sobre cada um desses elementos. Presença, estar presente no aqui, no agora. Você provavelmente já teve aquela sensação de estar conversando com alguém e perceber que aquela pessoa não estava prestando atenção no que você estava falando. Às vezes, a pessoa ela só vai mostrar que não está prestando atenção em você quando você faz uma pergunta, né? Aí você encerra e pergunta alguma coisa e a pessoa, o que foi que você disse? No entanto, algumas vezes, a pessoa não precisa nem dar esse fora, né, da pergunta. Você percebe claramente que ela não está presente com você naquele momento. Ela está pensando em outra coisa. Todas as pessoas que relatam ter conversado pessoalmente com o Dalai Lama comenta que a presença do Dalai Lama era inigualável. Ele estava presente no aqui, agora, o tempo todo. Por outro lado, se nós pensamos em Steve Jobs, não vai ser necessariamente a presença que vai torná-lo incrível, vai torná-lo tão magnético. E nem vai ser cordialidade ou amabilidade. Aliás, Steve Jobs era muito conhecido por não ser a pessoa mais legal do mundo. Mas ele tinha algo que o tornava muito carismático, muito magnético. Poder pessoal. Ele tinha uma linguagem não verbal de dominância. E essa linguagem acaba conquistando muita gente. E finalmente, a gente tem a cordialidade, a amabilidade. Tem pessoas que se tornam tão carismáticas, principalmente por mostrarem amabilidade, por mostrarem cordialidade. No verão londrino de 1886, William Gladstone enfrentou Benjamin Disraeli para o cargo de primeiro-ministro do Reino Unido. Importante lembrar que estamos falando do final do século XIX. Revolução Industrial, imperialismo britânico, estava no seu auge. Então, a pessoa que vencesse as eleições de primeiro-ministro no Reino Unido estaria ocupando um dos cargos mais importantes e mais influentes do mundo. Benjamin Disraeli se tornou membro do parlamento britânico aos 33 anos e aos 64 se tornou primeiro-ministro. E o maior rival político do Disraeli era o William Gladstone. E o maior rival político do Benjamin Disraeli era William Gladstone.
um ministro liberal que era muito conhecido por sua habilidade como orador. Coincidentemente, teve uma moça que saiu para jantar na mesma semana com os dois candidatos. Na primeira noite, ela saiu para jantar com William Gladstone e conversaram por um grande tempo. Na noite seguinte, ela saiu para jantar com Disraeli. E como estavam todos em polvorosa pela eleição, após os jantares, os jornalistas quiseram entrevistá-la. E aí? Como que foi sair com os dois candidatos? Quais foram as suas impressões sobre esses candidatos? A moça respondeu o seguinte: quando eu saí para jantar com William Gladstone, ele se mostrou tão culto, tão inteligente, que eu tive a impressão que estava conversando com uma das pessoas mais inteligentes do mundo. Aliás, depois do jantar, eu saí convicta que William Gladstone era a pessoa mais culta e mais inteligente de toda a Inglaterra. No entanto, no dia seguinte, quando eu saí para jantar com Disraeli, a minha percepção foi outra. Após o jantar com Disraeli, eu tive a sensação de que eu era a pessoa mais inteligente da Inglaterra. Dois homens muito inteligentes, muito cultos, e causaram uma impressão totalmente oposta. Não preciso dizer quem ganhou aquela eleição, né? Disraeli. Disraeli, naquele momento, mostrou um dos elementos mais importantes no carisma, que é a cordialidade, a amabilidade. No momento em que ele colocou a moça no centro da conversa, ele imediatamente se tornou mais carismático, mais magnético. Por outro lado, o Gladstone focou apenas nele mesmo. Você provavelmente já viu algum programa de entrevistas em que o entrevistador fala mais que o convidado. Pois é, isso acaba acontecendo por falta dessa cordialidade. E nessa série aqui, nova série no canal Alberto Delísula, vamos abordar um pouco mais, a cada semana, sobre como aumentar nossa presença, como aumentar o nosso poder pessoal. Não precisamos ficar babacas e arrogantes como Steve Jobs, mas a gente tem muito a aprender com ele em relação ao poder. E, finalmente, vamos falar sobre essa cordialidade, essa amabilidade. E para provar que você viu essa aula toda, coloca hashtag o poder do carisma. Mostrar que você viu tudo. E aí, estou gostando dessa nova fase no canal Alberto Delísula? Toda semana vamos ter um vídeo novo envolvendo carisma e persuasão. E até a próxima.